Primeiro, vamos começar fazendo um balanço do que foi possível fazer no primeiro mandato. Foi o primeiro mandato efetivo seu, né? Embora você já tivesse assumido a Câmara, né? Ele vai dizer o que foi possível fazer no primeiro mandato e depois a gente entra em quais os planos para o próximo mandato. Bom dia, vereador, uma honra tê-lo aqui. Vamos fazer um balanço aí do que foi possível fazer na sua primeira legislatura. Bom dia, Antero. Para mim é sempre uma satisfação estar no seu programa, conversar com sua grande audiência para prestar contas do mandato do exercício de vereador. E em 2013 a 2016, na última legislatura, Antero, nós procuramos primeiro ser um vereador como reza a Constituição, um vereador que busca legislar, votar em boas leis, fazer boas leis, mas também fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu sempre fui muito firme de votar naquilo que era bom para a população que vinha do Executivo, mas também quando ia contra a população nós se posicionamos, né? Deixo aí como balanço, Antero, talvez uma das grandes contribuições que nós deixamos como vereador, a autoria do anteprojeto que criou o Fundo Municipal de Pavimentação Urbana, aonde criou uma política pública definida de obras permanentes para o município de Cuiabá. Foi de autoria do vereador Dilemário. E como que é composto esse fundo? Esse fundo ele pode receber verbas, tanto de emendas como de deputado federal, senadores, o prefeito querendo fazer a alocação da própria fonte 100, um percentual, por exemplo, do próprio IPTU, várias fontes de financiamento, o próprio financiamento que foi firmado no início da gestão do Mauro Mendes, aonde foi alocado por volta de 145 milhões para asfaltar 8 grandes bairros aqui de Cuiabá, como terminar de asfaltar o Pedra 90, as obras que estão acontecendo aqui no Vitória, enfim, 8 grandes bairros aqui. Então tem uma política permanente, porque até na época eu discutia com o prefeito Mauro Mendes que Cuiabá, e nós fizemos esse apontamento junto com o ex-secretário de obras, o Marcelo, Cuiabá precisava de 700 quilômetros de asfalto novo para universalizar todas as ruas dos bairros sem asfalto. E eu colocava para ele: prefeito, se o senhor cria uma política permanente de, por exemplo, o senhor deixar de 200 a 300 quilômetros de asfalto a gestão do senhor. Parece que ele fez 240, né? Por aí. E o outro vir fazer mais 200, em 8, 10 anos, Cuiabá poderá tá toda asfaltada. Na verdade, eu não inventei a roda. O pioneiro nessa questão foi o atual prefeito, Iris Rezende, prefeito pela 4ª vez de Goiânia. Ele criou o Fundo Municipal de Pavimentação em Goiânia, e em 10 anos Goiânia está toda asfaltada. Hoje Goiânia não tem bairro sem asfalto, né? Levei toda a ideia na época lá para o Mauro, e nós fizemos uma audiência pública com todos os presidentes de bairros envolvidos nessa questão, e foi depois o anteprojeto transformado em lei, enviado pelo Executivo, a Câmara votou por unanimidade. Então eu penso que foi uma das grandes contribuições, porque Antero, tem bairro em Cuiabá que espera o asfalto há 40 anos, né? Há 35 anos, bairros próximos, inclusive aqui da região central. E com isso eu espero que tenha continuidade. Tenho conversado com o atual prefeito Emanuel Pinheiro, e eu estou muito esperançoso que o Emanuel também possa, pelo menos nos 4 anos, também fazer por volta de 300 quilômetros de asfalto novo, que eu acho que seria uma grande contribuição para a nossa cidade. Tá, e vamos aí às outras medidas que você fez no primeiro também, mandato. Antero, na questão do transporte coletivo, nós procuramos ser um vereador atuante nessa área. Esta área, infelizmente, ela tem uma política perversa de sempre aumentar a tarifa do ônibus aqui em Cuiabá, mas não vem incluído com melhorias para o usuário. Então, na época, eu levantei esse debate, inclusive fui o autor da denúncia no Ministério Público, bem no início do nosso mandato, para abrir a caixa preta da planilha do cálculo tarifário, aonde apresentei aqui o promotor da vara especializada, e aí junto com a prefeitura foi feita a auditoria, e pela primeira vez baixou a tarifa de ônibus em Cuiabá. Não sei se você lembra, era R$ 2,95, caiu para R$ 2,60. Mas infelizmente continua a política de aumentos e quase nada melhorou nesta área, apesar que houve um avanço na renovação da frota do ano passado. Foi justamente fruto dessa luta.
Inclusive, Antero, nesta área eu penso que também deixei outra contribuição muito importante. Você que é atento a essas questões, eu apresentei, sou autor da emenda à Constituição Municipal, a lei orgânica, onde determina que agora, para o poder público aumentar a tarifa, ela tem que publicar 30 dias antes de qualquer tentativa de aumento os itens que compõem a planilha do cálculo tarifário para qualquer cidadão acessar. Essa planilha é obrigatoriamente agora ser publicada nos jornais de grande circulação e está no portal Transparência da Prefeitura. É por isso, Antero, que nunca, aliás, de 2014 para cá, depois dessa emenda de autoria do vereador Delemário, nunca mais aumentou-se a tarifa de ônibus no dia 1º de janeiro, como era um habitué por décadas aqui em nossa cidade. Na noite do Réveillon, amanhecia dia 1º com a tarifa de ônibus, a nova tarifa aumentada sem nenhum debate com a sociedade. Com essa emenda agora, inclusive, tem que se fazer audiências públicas antes do aumento e publicar 30 dias antes de qualquer tentativa do aumento os itens do cálculo tarifário para qualquer cidadão ter acesso e conferir. Vereador, apesar de toda essa atuação que a gente acompanhou e é reconhecida inclusive pela cidade, eu creio que está no reconhecimento dessa luta, inclusive a sua recondução à Câmara Municipal de Cuiabá. Apesar disso, o transporte coletivo que temos não é o que queremos. Nós precisamos melhorar muito o transporte, né? E nós temos que quebrar isso. Eu cobrei durante os últimos 4 anos, Antero, a questão da licitação do transporte coletivo. Inclusive, coloquei até aqui um panfleto, aqui outdoor, nas ruas, cobrando, exigindo do poder público, porque até foi também uma promessa da ex-gestão, porque eu entendo que é preciso fazer uma licitação nacional, com itens muito claros, debatidos com a sociedade, para ver se a gente melhora essa questão. Antero, quase 300 mil pessoas tem apenas o ônibus para se locomover e trabalhar, estudar, fazer o seu lazer, e realmente aqui é muito precário. Tem que ter, por exemplo, uma exigência da renovação permanente da frota. Pois no governo Dante de Oliveira, eu fui vereador em Cuiabá no período de 82 a 86. O Dante entrou em 85, ele ganhou a eleição do Anildo em 85. Então eu peguei parte do governo do Anildo e o início do governo Dante, onde fui líder do Dante na Câmara Municipal. No governo Dante de Oliveira, ele criou um fundo de renovação de frota. Muito importante. Que era assim, o cara paga quanto que tá a passagem hoje? 3,80, né? 3,80. 3,80. O cidadão paga 3,80 na passagem. Qual que é o percentual disso da renovação de frota? Porque está no cálculo da tarifa, entra um percentual com relação à questão da renovação de frota. Entra, mas geralmente não cumpre, viu? Pois mas esse dinheiro era retido pela prefeitura. Pois é. Esse dinheiro era retido pela prefeitura e depois a própria prefeitura distribuía as empresas para a renovação da frota. Então, essa coisa evoluiu. Com certeza. Evoluiu, porque a gente tinha realmente a possibilidade de fazer um controle maior. Outra questão, como é que vocês controlam o número de passageiros dia? Por conta de quem que fica esse controle? A prefeitura tem condições de fiscalizar isso? Não tem. A Câmara tem condições de fiscalizar isso? Não tem. Como é que é feito o controle de passageiros dia? Os próprios empresários que fiscalizam? Exatamente, Antero, acontece isso. Inclusive, Antero, eles ficaram assim, os empresários de hoje têm uma braveza contra o vereador Delemário, porque como que era antigamente, Antero? Eles simplesmente, quando chegava na época de aumentar a tarifa, eles simplesmente traziam as notas fiscais, das despesas dele, com funcionário, com pneu, com gasolina, e apresentava o cálculo tarifário e praticamente um departamento da antiga SMTU ia e carimbava. Não tinha discussão mínima e tal. Depois dessa emenda que eu te falei, que está tendo um pouco mais de clareza, de discussão e tal. Mas tem que criar mais metodologias para ter, principalmente da sociedade civil organizada, talvez, ter acesso a esses dados que você está apontando, né? Eu acho que isso só será possível na construção de um edital muito claro, de regras muito claras, através de um novo processo licitatório. Hoje é a Arsec que estabelece isso? Hoje está totalmente sob controle a fiscalização sobre essa nova agência, Arsec, né? Pois é, e inclusive a quero colocar para você também. aqui, Antero, exatamente. Faz os debates em cima dessa emenda constitucional e tal. E, inclusive, Antero, quero dizer para você que as empresas já protocolaram,
salvo engano, no mês de novembro, tá? Dezembro, protocolaram já o pedido do aumento, salvo engano, para R$ 4,80 o aumento da tarifa que os empresários estão pedindo. Já está protocolado na Arsec, inclusive eu estou pedindo uma audiência com o presidente da Arsec, porque nós temos que discutir essa questão. Eu penso que não deveria ter novo aumento até ter uma nova licitação, uma nova pactuação, e já coloquei para a Arsec que é preciso criar um indicador em relação à melhoria do transporte coletivo. Aqui nós não temos indicadores. Eu vou fazer o papel do entrevistador que quer saber o seguinte: mas não é obrigatório ter esse aumento? Pois é, aumentou o pneu, aumentou o óleo diesel, aumentaram as despesas, teve que dar o reajuste geral anual para os servidores, os motoristas ficaram mais caros e não vai ter aumento? Porque não tem uma lei que obriga a dar aumento anualmente? Não tem. Tanto é que teve governos que não deram aumento. Eu tenho toda a tabela, todo o histórico dos últimos 15 anos. O Dória estabeleceu lá que não vai ter aumento. Não, aqui também Cuiabá já aconteceu, no governo do Wilson Santos, enfim. Então, Antero, veja, inclusive quando o deputado Emanuel Pinheiro era secretário da Segurança Pública, o atual prefeito do transporte. Teve um ano, quando o Emanuel Pinheiro foi secretário do transporte aqui, não teve aumento na tarifa, correto? Então, assim, Antero, eu acho que, claro, tem despesas, nenhum empresário vai trabalhar de graça, mas tem que ter também uma regra clara, que se você vai prestar o serviço, você tem uma remuneração, você tem que trazer melhorias para a população. O problema é que aqui aumenta-se a tarifa de hoje e cada vez piora os índices e piora a qualidade para os usuários do transporte coletivo. Eu fiquei abismado de saber aqui, porque eu entrevistei alguém da prefeitura e perguntei, e ele reafirmou, falou, não, é obrigação, não sei se foi da prefeitura, não lembro quem que eu entrevistei aqui, mas ele garantiu o seguinte, que está no contrato com as empresas de ônibus lá atrás, né? A obrigação de construir os abrigos de ônibus. Sim, isso é uma... E a prefeitura que está construindo para eles? Sim, inclusive eu fiz um requerimento para a gestão passada, porque eu queria saber qual é essa metodologia que eles estão usando. Colocaram vários pontos aí, através de uma parceria, parece que um banco, mas tem, Antero, escrito nos contratos aí que é de autonomia às empresas fazerem essa cobertura, esses pontos de ônibus. Na verdade, esses contratos... Na obrigação contratual que eles nunca cumpriram. Na verdade, esses contratos estão todos precários, Antero. Há mais de 15 anos não tem licitação aqui, virou tudo precário, entra na justiça, enfim, tem que organizar esse sistema, e somente através de uma nova licitação que vai organizar. Por exemplo, eles querem tirar os empresários dos ônibus grandes aqui, querem tirar os micro-ônibus de circulação, entraram na justiça, tá uma guerra. Imagina, já é problemático a questão do ônibus aqui, principalmente no horário de pico, e eles estão lutando fortemente, os empresários das empresas maiores, para tirar o transporte alternativo, né, que são os micro-ônibus. Eu acho que isso não pode acontecer. Eu quero fazer uma pergunta a você, que é um estudioso desse assunto, é o seguinte: você conhece a auditoria feita pelo Tribunal de Contas no sistema de transporte coletivo de Cuiabá? E isso aqui é uma capital do estado, precisa melhorar muito, hein? Verdade, Antero. Eu me lembro que também em 2015 eu fiz uma denúncia ao Procon exigindo uma verificação nas questões da qualidade dos ônibus aqui em Cuiabá. O Procon fez um belo trabalho, inclusive pediu a interdição, tirou alguns ônibus de linha. Tem ônibus aqui em Cuiabá que quando chove mais dentro do ônibus do que lá fora. É um absurdo, distrato com as pessoas cadeirantes, enfim. Eu tive conhecimento da auditoria feita pelo Tribunal de Contas através do presidente e conselheiro Antônio Joaquim, um trabalho muito bem feito, inclusive estou solicitando cópia. Eu sei porque ele deu uma entrevista aqui, eu disse até que era um desperdício ele deixar isso apenas no site do Tribunal de Contas, que ele deveria reunir a FEMAB. Tem aqui a Associação dos Usuários de Transporte Coletivo? Tem. Deveria reunir essa turma e explicar, porque é um montão de direitos que as empresas passam por cima, é um absurdo isso. Na verdade, Antero, agora está acabando, começa o recesso, aliás, terminando o recesso, fevereiro começa a atividade parlamentar,
eu estou pedindo uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas, o Antônio Joaquim, para que ele possa fazer uma explanação dessa auditoria numa audiência pública. Vou convocar os presidentes de bairros, a Associação dos Usuários, vou ver se ele atende o nosso convite em nome da Câmara Municipal, porque talvez através desse documento, dessa planilha de dados que eles têm, dessa auditoria, possa realmente ser um invocador muito forte para fazer uma nova licitação aqui para o nosso município, nessa importante área. Tá. O prefeito Emanuel cancelou a licitação que o ex-prefeito Mauro Mendes tinha lançado, com o objetivo de lançar uma nova licitação para contemplar o que não estava contemplado na licitação do ex-prefeito, esse sistema que não é o ônibus, é o outro alternativo. E o VLT, né? E para contemplar o VLT e para contemplar também o sistema Buscar. Exato. São as três condições que o prefeito está colocando e que está pedindo para colocar no edital. O que você acha disso? Eu tenho conversado muito sobre esse assunto com o prefeito Emanuel Pinheiro. São três assuntos que eu tenho conversado bastante com ele, sobre essa questão da continuidade de um plano de asfalto novo para os bairros, a questão do transporte coletivo e a saúde. Acompanhei ele na última visita que ele fez ao pronto-socorro de Cuiabá, e eu tenho colocado para ele que é importante que essa licitação fosse cancelada, sim. Por quê, Antero? Fizeram praticamente no dia 15 de dezembro, não houve quase discussão, então cancela. Talvez essa documentação, essa auditoria, falei dessa auditoria para ele do Tribunal de Contas, para ser estudado pela nova equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana. Havia um reclamo muito grande dos empresários do segmento do transporte alternativo, que eles estavam ficando alijados fora do processo licitatório. Eu acho que ele acertou. Agora eu penso que talvez, se não nesse primeiro semestre, no segundo semestre, já fazer essa nova licitação e dar um novo rumo na organização do transporte coletivo de Cuiabá. Tá, quais são as dificuldades para arrumar esse transporte coletivo? Porque você está falando aí do transporte alternativo. Porque, veja bem, a prefeitura está fazendo com Mauro Mendes, e na minha opinião fez isso acertadamente, os corredores exclusivos de ônibus. Porque isso aumenta a velocidade do ônibus. Isso. Teoricamente, aumentando um pouco a velocidade do ônibus, você diminui o consumo de combustível. Teoricamente, você deixa de encarecer a tarifa num volume maior. Isso. Agora, com o transporte alternativo, o que se observa nas ruas da cidade, se você colocar uma máquina lá em cima da Isaac Povas e fotografar os ônibus e o transporte alternativo, embora ali tenha a faixa de ônibus exclusiva, tem a faixa exclusiva de ônibus onde o outro carro não pode entrar, mas eles saem da faixa exclusiva de ônibus para ultrapassar o outro ônibus, para disputar o passageiro no ponto seguinte. Na Europa toda, no velho mundo, no mundo mais modernizado, eles não aceitam concorrência por linha. Quer dizer, tem, do mesmo jeito que tem que ter a multa para quem vai para a faixa do ônibus, para quem sai também. Tem que ter a multa também para quem sai da faixa do ônibus. Acho correto. Perfeito, pertinente. E porque isso aumenta os acidentes do ônibus ficar disputando com o transporte alternativo quem que chega primeiro no ponto de ônibus. Inclusive, Antério, eu sou autor de uma lei que pune de forma muito rigorosa os empresários do transporte coletivo, que faz com que o motorista cobre a passagem e dirija ao mesmo tempo. Inclusive foi procurado pelo segmento para ver se baixa o valor dessa multa. Eu falei, eu não vou fazer isso jamais. Tem empresa aqui que já foi multada em R$300 mil por causa dessa imposição na lei da nossa autoria. A própria Justiça do Trabalho deve proibir isso, né? Sim, porque é cúmulo de função, né? Eu fiz mas eles não respeitavam, então eu fiz uma lei, tem uma lei municipal da minha autoria aqui em Cuiabá, né? Que obrigava a volta dos cobradores de ônibus e a dupla função. Aí na época o Mauro vetou, o ex-prefeito Mauro vetou a volta, mas manteve a proibição da dupla função. Então tudo se originou
dessa questão. E ali eu estipulei uma multa, multa alta. E aí levamos a Procuradoria do Trabalho, enfim. E tem algumas empresas que estão devendo 300 mil reais aí de multa sobre esse. Então tem que ter leis para tentar, Antero, como por exemplo, micro-ônibus furar, porque é uma disputa, né, por usuário, né? Agora eu acho que tem que sistematizar essa área, Antero. Se não tiver uma licitação sistematizando, vai ficar essa briga dos grandes do grande transportador com o pequeno. Eu acho, por exemplo, Antero, que aqui em Cuiabá já tem que colocar aqueles ônibus executivos também. Por exemplo, você chega lá na rodoviária lá em São Paulo, no aeroporto, você tem a alternativa, você pegar um ônibus executivo e ir pro centro, com ar-condicionado. Acho que tem que fazer uma inovação em Cuiabá. Cuiabá em 2019 vai fazer 300 Cuiabá, anos. Vamos respeitar, né? Todos os ônibus tinham que ter ar-condicionado. Claro. E aí, ó, também soltou desse projeto, mas não passou. Aí disse que não pode fazer, é inconstitucional. Inconstitucional, não. Isso aí o Emanuel prometeu aqui que vai colocar no edital de licitação. Mas não foi só o Emanuel que prometeu, não, né? Também a gestão passada prometeu. Então temos que ficar atento a essa questão. Então, Antero, eu acho que nós temos muito a trabalhar nessa área. Tem que fazer cumprir, né? Tem que fazer muito nessa área. Trabalhar muito nessa área. E eu tô assim, muito confiante na gestão do Emanuel Pinheiro, no sentido de, porque ele conhece, ele foi secretário dessa área e tenho certeza que ele não vai decepcionar nessa área. Olha, nós temos 3 minutos apenas e a gente só falou do que você fez. Vamos falar do que você quer fazer. E, na verdade, é o seguinte: quais são os projetos para o futuro mandato, que já tomou posse, mas começa efetivamente dia 1º de fevereiro? Exato, até eu quero continuar sendo um vereador que legisle bem, faça o papel de fiscalização em nome da sociedade, né? E vou defender, por exemplo, algumas propostas que estavam na minha proposta de campanha, por exemplo, a volta, que é proposta também do atual prefeito, a volta do projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Eu acho que é importante também uma política pública de nós construirmos a prefeitura, né? Construir um restaurante popular aqui na região da Grande CPA, outro ali na região da Grande Cochipó. Quero até aproveitar, Antero, que eu fui parado ontem na rua, ali perto da Câmara. O restaurante popular hoje de Cuiabá tá R$4. Era R$1,50. Na antiga gestão pulou de R$1,50 para R$4. Um morador me parou e falou: vereador, tenta ver se há condições de baixar esse preço, tá muito alto, é o mais caro do Brasil, o restaurante popular de Cuiabá. Sendo que do estado é R$1,50. Agora da prefeitura, R$4. Então acho que tem que ter essa política aí de uma boa alimentação popular aos trabalhadores. Eu acho que é fundamental a questão da saúde, principalmente o investimento mais maciço na saúde básica, aumentar as equipes da saúde da família, o PSF. Eu acho que é o grande desafio da atual gestão. Eu particularmente, como um gesto de apoio ao prefeito, acompanhei ele no pronto-socorro, porque eu praticamente estou quase toda semana ali no pronto-socorro, Antero. Ali nós temos que resolver essa angústia. São centenas de pessoas esparramadas pelos corredores. Mas vocês não acham que a Câmara de Cuiabá tinha que criar uma comissão para conversar com o secretário de Saúde do Estado ou com o governador Pedro Taques? Porque se só resolve isso se melhorar a saúde no interior. Se você não melhorar o atendimento no interior, vai continuar chegando gente demais para ser atendido aqui, quando merecia ter um atendimento de qualidade lá perto de onde mora. Realmente tem que ter uma pactuação. Eu, junto com a mesa diretora... Eu acho que se vier para cá tem que atender, tem que ter porta aberta assim, não tem jeito. Porque é ser humano, né? Agora... Essa nova mesa diretora da Câmara, Ter, nós estamos querendo trabalhar com um planejamento estratégico, com um plano de ação, e dentro dessa perspectiva nós queremos criar um programa chamado Câmara Pró Saúde, né? Para ajudar o executivo, fazer a defesa junto ao executivo estadual, junto à bancada federal do nosso estado, ficar ali em cima os 25 vereadores. Nós não estamos elaborando, né, esse programa chamado Câmara Pró Saúde, para ajudar a atual gestão resolver o colapso que hoje está instalado. Não é só no pronto-socorro não, Antero. As UPAs, nas unidades de saúde, a questão está crítica, muito crítica, e eu acho que esse é um grande desafio
quem sabe ao chegar aos 300 anos, Deus me deu a graça, o povo de Cuiabá me deu a graça de ser o vereador dos 300 anos do tricentenário de Cuiabá. Então a gente tem que trabalhar muito para que talvez quando chegar em 2019 a gente tenha uma Cuiabá mais justa, mais igualitária para a nossa sociedade. Tá, vereador Adriamaro, muito sucesso no seu mandato. Microfone da capital. Eu agradeço. À sua inteira disposição para as suas agradeço, considerações. Antero. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo o seu programa, porque toda vez que eu saio aqui o povo fica comentando. Não vi você falar no Antero. Então é um programa que além de levar informação, faz consciência popular. E eu acho que está na hora sim, Antero, da gente fazer o debate. Quero até me posicionar aqui, Antero. Quero até me posicionar. Sobre o que eu esqueci de perguntar, né? Sobre a questão do salário. Exatamente, até me posicionei. Não vai dar tempo para eu fazer a explicação. Não, pode fazer. Antero, assim, como você já foi vereador, deputado, há uma regra constitucional que você só pode elevar o subsídio, que é o salário do vereador, de uma legislatura para outra, lógico, né? A legislatura anterior estabelece para a legislatura posterior. Eu acho que é salutar que realmente esse aumento aconteça depois da eleição, porque os que perderam talvez tenha um pouco mais de peso, senão fica aquela, todo mundo só reajustou em benefício próprio, né? Então, quem quiser votar contra, mas enfim, o salário do vereador não tem reajuste anual, nós não temos o RGA, né? O salário do vereador em 2013 era 15.031, o salário do vereador, ele recebe R$11.200 líquido. Havia no embate no início da gestão do Jean Manuel que o vereador ganhava 57 mil em Cuiabá, né? O que acontece? O salário hoje líquido é R$11.200, certo? Nós tínhamos um AVI em 2013 que era de 25 mil, em 2015 baixou para 15 mil e agora em novembro baixou para R$9.000. A AVI do vereador era R$9.000. Os vereadores também tinham a chamada verba de gabinete. Foi extinta a verba de gabinete, que era de R$27.000. Eu acho que isso foi uma prova de que o vereador está buscando zelar do seu duodécimo, da sua atividade parlamentar. Agora, o aumento realmente, Antero, criou assim uma antipatia muito grande em relação à população, né? Primeiro porque a Câmara não soube se explicar. A mesa diretora anterior não soube fazer esse debate franco com a sociedade. E hoje está no imaginário popular que o vereador ganha 60 mil, 70 mil, e eu senti na rua, na mídia social, muita antipatia popular. O prefeito atual já se posicionou que vai vetar, né? O Ministério Público já recomendou para a Câmara. Então, uma posição pessoal minha, uma posição pessoal do vereador Adriamaro, porque nós vamos ter uma reunião da mesa diretora no período da tarde, uma posição pessoal minha. Por exemplo, se o prefeito vetar, né? Se o prefeito vetar, eu vou votar a favor da continuidade do veto, né? Eu acho que a gente também tem que dar um passo para trás. Às vezes você tem que saber ouvir os reclames da população. Eu acabei de defender, não sei se você ouviu o meu comentário, eu acabei de defender aqui o seguinte: primeiro, que os vereadores criassem a consciência, esta legislatura, que em fevereiro do último ano debate e estabelece o reajuste. Já cria uma regra. É o acumulado do INPC não registrado. Pronto, criou a regra. É a reposição da inflação. Agora você veja como que vai ficar. Que foi isso, né? Que foi os 23%. A inflação, na verdade, tá aqui, ó. O IPCA, ele deu no acumulado aqui 28,95%. Então era menor. O acumulado dos últimos 4 anos, certo? E o salário do vereador foi reajustado em 26,24%. Um pouco abaixo da inflação, né? E lembrando que o vereador não tem o RGA, não tem a reposição inflacionária, né? Então, o que vai acontecer? Devido não saber explicar para a sociedade, o vereador de Cuiabá vai ficar com o salário congelado 8 anos. Mas essa guerra vocês perderam. Perdemos, não soube se comunicar. Perderam, e aí é o seguinte, a solução para frente, né? Que é o que dá para raciocinar para frente. A Câmara precisa parar com isso, de botar nas costas do vereador para pagar a luz do gabinete, para comprar. A Câmara tem que comprar os móveis. A Câmara devolveu 700 e poucos mil reais para a prefeitura. Não podia ter comprado computador para os vereadores? Claro. Lá no Senado da República, cada senador recebe um notebook, né? Um notebook e um aparelho desse aqui. Pois é. Um tablet. E isso aqui facilita, economiza. Verdade. A pauta, a indicação, o projeto de lei, tá tudo aqui no computador.
O que vai para a pauta está no computador. Economizaram milhões de toneladas de papel. A Câmara precisa modernizar. Exatamente. Então, a Câmara precisa modernizar e ela, a mesa diretora, tem que assumir essas despesas e tirar essas despesas das costas do vereador, porque aí é uma forma de valorizar o trabalho do vereador e uma forma honesta e correta. Eu não vejo ninguém do Ministério Público pagando luz do seu gabinete. Exato. Tendo que levar o seu laptop para poder trabalhar. Então, a não ser quando pifa, né? Se você me permite, na verdade a mesa diretora atual, hoje é dia 5, hoje é o quinto dia nosso, 3 dias nossos, terceiro dia nosso. Então, o presidente nosso é o Justino Malheiro, o vereador Justino Malheiro, o primeiro secretário, o vereador Renivaldo, eu sou o primeiro vice-presidente, o vereador Renivaldo. E agora com o novo regimento que democratizou as funções. Né? Exatamente. Que é melhor, né? Exato, foi até de autoria do vereador Faisal, que deu uma grande contribuição, foi um bom vereador, né? Então nós estamos trabalhando em cima da elaboração de um planejamento estratégico. Já estivemos aqui no Ministério Público com o doutor Paulo Prado pedindo orientação. Vamos estar novamente, talvez a gente possa fazer até um ajustamento de conduta da gestão da Câmara Municipal junto com o Ministério Público, como foi feito mais ou menos com a Assembleia Legislativa. Nós queremos conversar com os poderes organizados e queremos mudar essa imagem negativa da Câmara, porque não adianta, às vezes você é um excelente, tem 2, 3, 4, 5 vereadores bons que querem de fato trabalhar, mas se a Câmara tem uma imagem negativa, é igual uma laranja podre num saco de laranja, estraga todas. Não, você vê. Então nós queremos organizar as charges do jornal já estão. Exatamente. Casa dos horrores. Então a gente quer assim uma compreensão da população, daí como todo mundo está pedindo prazo, né, Antero? Um prazo de 6 meses, primeiro semestre, para a gente organizar. Uma ideia inicial, por exemplo, Antero, rapidamente, nós queremos fazer um workshop para os vereadores, os assessores dos vereadores, com o tema qualificar para melhor legislar. Chamar todos os 25 vereadores, seus chefes de gabinete, jurídicos, em 2 dias, ver o que tem no regimento interno, o que fala da lei orgânica, preparar o vereador para legislar, como faz um projeto de lei, se articular bem junto à imprensa. Eu acho que é importante, isso nunca teve. Então nós vamos trabalhar através de um planejamento estratégico para reerguer a imagem da Câmara Municipal em nossa cidade. Vereador, muito obrigado pela entrevista, porque senão daqui a pouco eu que vou ser demitido. Eu agradeço, Tero, e agradeço assim a simpatia sua sempre com o vereador Dilemar, e nós estamos aí sempre à sua disposição.